No silêncio da noite, quando o coração humano se pergunta sobre o sentido da vida e os caminhos de Deus, uma antiga história ressurge para nos ensinar que, mesmo em meio a fraquezas e erros, a graça divina é capaz de transformar destinos. Essa é a jornada de um homem que, antes de ser chamado Israel, precisou enfrentar a si mesmo, ao seu passado e ao próprio Deus. Jacó nasceu marcado pela disputa. Ainda no ventre, lutava contra seu irmão gêmeo, Esaú. Desde o início, parecia que sua vida seria cercada por batalhas. Quando nasceu, segurava o calcanhar do irmão, como se já demonstrasse seu desejo de superar obstáculos e conquistar um lugar de destaque. O nome Jacó, que significa suplantador, refletia essa natureza de sempre buscar, mesmo que por meios questionáveis, aquilo que queria. Na juventude, esse traço de caráter se revelou em escolhas que mudaram o rumo da família. Primeiro, convenceu Esaú a vender sua primogenitura por um prato de lentilhas. Depois, com a ajuda de sua mãe, enganou seu pai Isaque, fingindo ser o irmão para receber a bênção que lhe dava direito à herança espiritual e material. Foi um ato que gerou consequências profundas. Esaú, tomado pela ira, jurou matá-lo. Temendo por sua vida, Jacó fugiu e partiu em direção à casa de Labão, seu tio. Essa fuga não foi apenas geográfica, mas também espiritual. Jacó estava correndo de seu passado, tentando escapar das escolhas erradas que havia feito. Durante o caminho, em uma noite de solidão, ele se deitou com uma pedra como travesseiro. Foi ali que Deus lhe deu uma visão extraordinária. Uma escada que ia da terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. No alto, o Senhor lhe prometeu que estaria com ele, que sua descendência seria numerosa e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Era um sinal claro de que, apesar de suas falhas, Deus ainda tinha um plano grandioso para sua vida. Fortalecido por essa promessa, Jacó continuou sua jornada até a terra de Labão. Ali, trabalhou por anos, enfrentando enganos e desafios que o moldaram. Serviu por 7 anos para se casar com Raquel, mas foi enganado e recebeu Lia como esposa. Serviu mais 7 para finalmente se casar com a mulher que amava. Depois, permaneceu ainda mais tempo cuidando dos rebanhos de seu sogro e prosperando grandemente. Durante esse período, Jacó experimentou tanto vitórias quanto frustrações. Ele que havia enganado, também foi enganado. Ele que buscava vencer sempre pela força da astúcia, aprendeu que não poderia controlar tudo. Foi uma escola dura, mas necessária para o homem que Deus estava formando. O tempo passou e chegou o momento em que Jacó precisaria voltar para sua terra. Deus o chamou a retornar à casa de seu pai, mas isso significava enfrentar o medo que carregava há anos. O reencontro com Esaú. Aquele passado de engano e traição ainda estava vivo em sua memória. Será que seu irmão ainda queria matá-lo? Será que haveria espaço para a reconciliação? Com sua família e todos os bens acumulados, Jacó partiu. O caminho de volta não foi apenas uma viagem física, mas também um percurso interior, de confronto com suas culpas e inseguranças. Ele sabia que precisava encarar o que havia deixado para trás. Cada passo em direção à terra prometida era também um passo em direção à verdade sobre quem ele realmente era. E nesse ponto da história, sentimos a tensão crescer. O homem que um dia fugiu, agora retorna. Mas ele não é mais o mesmo jovem impulsivo. A vida lhe ensinou duras lições. E os encontros com Deus já haviam mostrado que havia um propósito maior sobre ele. Ainda assim, o peso da incerteza o acompanhava. Esse é o cenário que prepara o coração para algo extraordinário. A transformação de Jacó não viria apenas pelas experiências do passado, mas por um encontro singular e misterioso que mudaria para sempre sua identidade. Na escuridão de uma noite solitária, o homem que um dia enganou para vencer descobriria que a verdadeira vitória só acontece quando se encontra com Deus face a face.
O amanhecer se aproximava quando os mensageiros de Jacó retornaram com a notícia que ele tanto temia. Esaú estava vindo ao seu encontro e não vinha sozinho. 400 homens o acompanhavam. O coração de Jacó se encheu de pavor. O passado que ele tentava deixar para trás agora se erguia diante dele como uma tempestade inevitável. O medo era real, mas naquele momento não era apenas de Esaú que Jacó fugia, e sim de si mesmo. De todas as lembranças do engano, da culpa que carregava e das consequências que poderiam finalmente cair sobre sua vida. Ele sentia como se estivesse cercado, sem saída, forçado a encarar as marcas de sua própria história. Desesperado, Jacó dividiu seu povo, suas esposas, filhos e servos em 2 grupos, pensando que, se Esaú atacasse um, ao menos o outro poderia escapar. Em seguida, preparou presentes valiosos, rebanhos, camelos, bois e ovelhas, que seriam enviados como oferta de paz ao seu irmão. Era uma tentativa de apaziguar a ira de Esaú, de mostrar humildade e arrependimento. Mas no fundo, Jacó sabia que nada daquilo seria suficiente se Deus não interviesse. Naquela noite, sozinho, Jacó se retirou para o outro lado do rio Jaboque. Foi ali, na solidão e no silêncio, que o momento decisivo de sua vida aconteceu. De repente, um homem misterioso se aproximou e começou a lutar com ele. Não sabemos exatamente como esse encontro começou, mas o que a Escritura nos mostra é que Jacó se viu em uma batalha intensa que atravessou toda a noite. Era uma luta diferente de qualquer outra que já havia enfrentado. Não se tratava de uma disputa por bens ou poder, nem mesmo contra seu irmão. Era algo espiritual, profundo, um confronto com o próprio Deus. Cada movimento, cada esforço, cada instante daquela luta revelava a resistência que Jacó carregava dentro de si. Ele não queria soltar, não queria desistir, mesmo quando as forças já estavam se esgotando. O homem, vendo que Jacó não cedia, tocou a articulação de sua coxa e imediatamente ela se deslocou. A dor foi intensa, mas mesmo ferido, Jacó não largou. Aquele momento de fragilidade física revelou sua força espiritual. Ele já não lutava apenas por vitória, lutava por transformação. Com lágrimas, suor e dor, ele agarrou-se àquele homem e declarou que não o deixaria ir embora sem antes receber uma bênção. Foi então que a verdade se revelou. O homem com quem ele lutava não era comum. Era uma manifestação divina. E ali, na beira do rio, no meio da noite, o suplantador estava prestes a se tornar algo novo. O anjo perguntou seu nome. Ele respondeu, Jacó. Ao dizer isso, não estava apenas repetindo uma palavra, mas confessando sua identidade, seu passado de engano, sua vida marcada por lutas e conflitos. E foi nesse instante que ouviu as palavras que mudariam tudo. Não mais Jacó será o teu nome, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Aquele não era apenas um novo nome, era uma nova identidade, um novo destino. O homem que sempre buscou vencer com a própria força, agora entendia que a verdadeira vitória só vinha de Deus. A marca da luta ficou em seu corpo. Ele saiu mancando, com a coxa ferida, mas dentro dele algo muito maior havia sido curado. Sua alma estava transformada. O sol nasceu, iluminando o rosto de Jacó. Ele deu àquele lugar o nome de Peniel, que significa face de Deus, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Não era apenas um encontro físico, mas espiritual. Jacó entendeu que para avançar, precisava ser quebrantado, que para liderar, precisava se render, que para vencer, precisava se deixar transformar. Na manhã seguinte, ainda mancando, ele se levantou com coragem renovada. O encontro com um anjo havia mudado tudo. O que antes era medo, agora se tornava confiança. O que antes era insegurança, agora se transformava em fé. Jacó não era mais o mesmo. E enquanto caminhava para reencontrar seu irmão, a cena que parecia de condenação se transformaria em reconciliação.
O Deus que o marcou naquela noite estava preparando algo grandioso para o dia que viria. O sol já estava alto quando Jacó finalmente avistou ao longe a poeira que se erguia no horizonte. Era o sinal de que Esaú e seus 400 homens se aproximavam. O coração de Jacó bateu acelerado, mas agora havia uma diferença. A noite anterior havia deixado marcas não apenas em seu corpo, mas em sua alma. Ele, mancando, seguia adiante, não mais como Jacó, o enganador, mas como Israel, o homem transformado pelo toque divino. Ele organizou sua família em grupos. Primeiro, colocou as servas com seus filhos, depois Lia com os dela e, por último, Raquel com José. Mas em vez de se esconder atrás deles, Jacó foi à frente de todos. Era ele quem deveria enfrentar seu irmão, não mais fugindo, mas assumindo sua responsabilidade. A cada passo, mancando em direção a Esaú, era como se afirmasse diante de si mesmo e diante de Deus: não sou mais o mesmo homem que fugiu tantos anos atrás. Quando Esaú se aproximou, o silêncio tomou conta. Jacó se prostrou 7 vezes no chão, demonstrando humildade e submissão. Ele esperava ira, talvez até mesmo vingança, mas o inesperado aconteceu. Esaú correu em sua direção não com espada em punho, mas com os braços abertos. Ao alcançá-lo, lançou-se sobre Jacó, abraçou-o e chorou. Aquele abraço não foi apenas o reencontro de 2 irmãos. Foi o rompimento de anos de rancor, a cura de feridas profundas que o tempo sozinho não seria capaz de resolver. Foi a confirmação de que Deus havia ido à frente, tocando o coração de Esaú e abrindo um caminho de paz onde antes só havia lembrança de traição. Jacó, emocionado, apresentou sua família. As esposas e os filhos se aproximaram reverentes, cumprimentando Esaú. Em seguida, os servos trouxeram os presentes cuidadosamente preparados. Rebanhos e manadas foram colocados diante de Esaú como sinal de gratidão e reconciliação. Esaú, porém, recusou no primeiro momento, dizendo que já tinha muito, mas Jacó insistiu, afirmando que ver o rosto de seu irmão o recebendo com favor era como contemplar o próprio rosto de Deus. Essas palavras revelavam a profundidade do que havia acontecido na vida de Jacó. O homem que havia lutado a vida inteira por bênçãos e conquistas, agora reconhecia que a maior dádiva não era o que possuía, mas a presença de Deus restaurando sua história e sua família. E essa restauração se manifestava de forma prática naquele abraço e naquela reconciliação. O clima mudou completamente. Os homens que acompanhavam Esaú, preparados talvez para a guerra, testemunharam lágrimas e perdão. A tensão se dissipou e em seu lugar nasceu um novo começo. Esaú ofereceu que seguissem juntos, mas Jacó, sabendo do ritmo lento de seus filhos e rebanhos, pediu que fosse adiante, prometendo encontrá-lo depois. Era como se a vida mostrasse que cada um seguiria seu caminho, mas o elo de irmãos havia sido restaurado. Jacó seguiu em frente, mais leve, mais confiante, com o coração cheio da certeza de que não estava mais carregando o peso do passado. O encontro que ele tanto temia havia se transformado em um milagre de reconciliação. Ele sabia que não teria sido possível sem a intervenção divina, sem aquela noite de luta e rendição diante do anjo. Os passos seguintes foram de alguém que havia sido quebrantado e moldado por Deus. O passado não mais o aprisionava e o futuro não mais o assustava. Ele avançava em direção ao propósito que Deus havia lhe prometido desde os dias em que ainda era apenas um fugitivo. E assim, o homem que outrora se apoiava em sua astúcia, agora caminhava com fé. O suplantador havia se tornado príncipe, e sua história não seria lembrada apenas como a de um enganador, mas como a de alguém que lutou com Deus, foi transformado e encontrou a verdadeira vitória no perdão e na reconciliação. A noite em que Jacó lutou com um anjo não foi apenas um evento isolado em sua vida, mas o ponto de virada que redefiniu seu destino e deixou uma marca eterna na história da fé. Aquele encontro não apenas mudou seu nome,
mas revelou a todos nós um princípio espiritual profundo. A verdadeira vitória não está em nossa força, mas em nossa rendição a Deus. Durante anos, Jacó viveu buscando superar os outros com sua esperteza e astúcia. Mas naquela noite, diante do anjo, percebeu que nada disso o sustentaria diante da eternidade. Ele saiu mancando, e esse detalhe aparentemente pequeno carregava um simbolismo poderoso. O homem que sempre quis ser mais rápido, mais esperto e mais forte, agora precisava se apoiar em Deus para continuar caminhando. Sua ferida era também seu testemunho. Cada passo doloroso lembrava-lhe que não vencia mais por si mesmo, mas porque o Senhor estava com ele. A luta de Jacó representa a luta de todo ser humano diante de Deus. Todos nós, em algum momento, somos confrontados com nossas falhas, nossos medos e nosso passado. E é nesse confronto que decidimos se continuaremos fugindo ou se finalmente nos rendemos. Jacó escolheu segurar-se no anjo, não para vencer pela força, mas para não deixar passar a oportunidade de ser transformado. Ele clamou por uma bênção, e o que recebeu foi muito mais do que riquezas ou proteção. Recebeu uma nova identidade. O nome Israel se tornou símbolo de perseverança e fé. Era a lembrança de que aquele que luta com Deus e com os homens pode prevalecer, não pela própria capacidade, mas porque é sustentado pelo Senhor. Essa identidade atravessou gerações, tornando-se o nome da nação escolhida, o povo que carregaria o testemunho de que Deus cumpre suas promessas. Assim como Jacó, cada um de nós enfrenta noites escuras de incerteza, de medo e de batalhas interiores. Muitas vezes tentamos resolver com nossas próprias mãos, mas Deus nos chama para a dependência total dele. A marca que Jacó carregou no corpo é a mesma marca espiritual que recebemos quando decidimos deixar de confiar apenas em nós mesmos e passamos a confiar no Deus que transforma. Ao longo da vida, Jacó nunca mais foi o mesmo. Seus filhos se tornaram os patriarcas das tribos de Israel, e sua descendência deu origem a uma história que culminaria no cumprimento da maior promessa, a vinda do Messias. O encontro de Jacó com o anjo foi o início de uma linha que apontava para Jesus Cristo, aquele que seria o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. E aqui está o ponto mais emocionante. A luta de Jacó é um reflexo da luta de todo o coração humano diante da graça. Deus permite que resistamos, mas sempre nos conduz ao momento em que compreendemos que a vitória não vem da nossa força. É no quebrantamento que encontramos redenção. É na fraqueza que descobrimos a verdadeira força. A vida de Jacó nos mostra que até mesmo aqueles marcados por falhas e enganos podem ser transformados e usados por Deus. Aquele que um dia fugiu com medo do irmão se tornou pai de uma nação. O enganador se tornou príncipe. E o fugitivo se tornou vencedor, não porque venceu a luta, mas porque se deixou ser transformado nela. Essa é a grande mensagem desse encontro misterioso e poderoso. Quando lutamos com Deus, não saímos ilesos, mas saímos renovados. Ele toca nossas vidas, muda nossa história e nos dá um novo propósito. Assim como Jacó, podemos caminhar mancando, mas ao mesmo tempo caminhar em vitória, porque carregamos a marca de um Deus que nunca nos abandona. O legado de Jacó ecoa até hoje. Sua vida nos convida a parar de fugir, a enfrentar nossas batalhas espirituais e a buscar em Deus a transformação que nenhum esforço humano pode gerar, porque no fim, não é a força do nosso braço que nos sustenta, mas a mão poderosa daquele que nos chama para sermos filhos da promessa.